Tamo vendo. Tribunal Superior Eleitoral. Isso, beleza. Se ficar um pouco lento, gente, é porque eu não sei o que está acontecendo aqui. Pode ser que a internet caia, alguma coisa assim, não sei. Enfim. Então, vamos lá, gente. Falamos, para quem não assistiu a última aula, basicamente a gente dividiu, vimos o Tribunal Superior Eleitoral e os TREs, né? Que são os Tribunais Regionais Eleitorais. Então, a gente falou da composição, a gente falou da atribuição, né, da competência. Deixei bem claro que vocês devem sempre ter em mente a Constituição Federal e não somente o Código Eleitoral, porque vários artigos do Código Eleitoral teve uma revogação tácita quando veio a Constituição em 88. Então, cuidado, né? Na hora de vocês pegarem lá os artigos do Código Eleitoral, tentem sempre verificar se está condizente, né, com os princípios constitucionais, essas coisas, beleza? E coloquei aqui também uma observação que era para enfatizar isso, a questão dos regimentos internos, né? Então, agora a gente também fala um pouco de regimento interno, muita coisa é decidida a nível de regimento interno, tá? E além das resoluções. Então, falamos do Superior Tribunal Eleitoral, só repassar aqui a composição, as deliberações, lembrando esse CE, né, gente? Cuidado com o CF e o CE. Quando eu colocar CF, né, Constituição Federal e CE, Código Eleitoral, beleza. Nossa, tá muito lento o computador. Tribunais Regionais Eleitorais e as competências. Beleza. Então, ficou faltando a gente falar de dois órgãos, né? Que compõem aí a Justiça Eleitoral. Então, a aula de hoje é super simples, super fácil, ainda mais considerando que os dois órgãos que faltaram são os dois órgãos mais próximos, né, da nossa realidade. Então, vamos começar falando aqui do juiz eleitoral. Pessoal, algumas observações importantes a respeito do juiz eleitoral. A gente não faz concurso para ser juiz eleitoral, né? Já tinha comentado isso na aula passada, mas eu acho que sempre vale a pena a gente ressaltar. Então, o juiz eleitoral nada mais é do que um juiz de direito. Quando eu falo juiz de direito, obrigatoriamente eu estou falando de juízes estaduais. Uai, professora, por quê? Quer dizer que juiz do trabalho não é juiz de direito? Não. Juiz do trabalho é juiz do trabalho, juiz federal é juiz federal, tá? Então, quando eu falo da expressão que a gente usa, juiz de direito, eu estou me referindo obrigatoriamente aos juízes eleitorais. Às vezes, alguns alunos vão falar, não, professora, lógico, né? Mas nem tudo que a gente julga muito lógico é sempre lógico. Às vezes, nas pequenas coisas, eu estava conversando hoje com uma estagiária, aí eu pedi para ela fazer uma pesquisa e para ela fazer um arquivo com as ementas das jurisprudências que ela localizasse. Eu tô vendo que ela tá demorando, e me mandando umas ementas assim do Jus Brasil e não só do Jus Brasil, assim, e eu falava, não, mas pesquisa no TJMG, pesquisa no TJMG. Assim, eu não queria do Jus Brasil, eu queria do nosso tribunal mesmo. E eu tô vendo que ela tá demorando. Eu falei assim, vem cá, você sabe o que é a ementa? Porque às vezes a gente julga a coisa muito óbvia, né? E nem sempre é óbvio para todo mundo. Então, né, a ementa, aquela partezinha, aquele resuminho ali das jurisprudências, né? Que contém as palavras-chave que levam as nossas pesquisas até aquela jurisprudência, né? Ela estava meio que, assim, entendendo que ela tinha que achar isso em algum lugar, né? Dentro ali do inteiro teor, não sei. Então, vale a pena a gente sempre falar das coisas óbvias. Então, o juiz de direito, eu estou me referindo obrigatoriamente aos juízes estaduais, ou seja, aqueles que estão ali, né, no fórum de Contagem, no fórum Lafayette e por aí vai, ok? Então, o juiz eleitoral, ele é designado, né, para exercer essas funções eleitorais.
Ele não faz concurso para ser um juiz eleitoral. Ele é um juiz que ele vai ser designado, tá? Então, o artigo 121, né, o parágrafo 2º, fala o seguinte: os juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo justificado, servirão por 2 anos, no mínimo, e nunca mais do que 2 biênios consecutivos, sendo substitutos escolhidos na mesma ocasião e pelo mesmo processo, em número igual para cada categoria. Observem, porque isso foi um assunto da aula passada, alguém perguntou e eu falei assim, não, deixa daqui a pouquinho a gente vai falar. Quanto tempo que os juízes eleitorais ficam sendo juízes eleitorais, né? Qual é o tempo aí dessa designação? Olha que interessante, lá na Constituição Federal, eu vou ter o tempo específico dos juízes eleitorais que compõem o Tribunal Regional Eleitoral. A legislação, ela foi omissa no que tange ao juiz ali da zona eleitoral de Contagem, da zona eleitoral de Belo Horizonte, né, sei lá, daquela zona específica de qualquer cidade, tá? Então, observem que a Constituição Federal, ela vai falar especificamente sobre os juízes que compõem o Tribunal Regional Eleitoral. É um tribunal. A Constituição não vai falar especificamente do tempo de investidura dos juízes, que seria ali a primeira instância, tá? Ocorre, pessoal, que eu coloquei até a observação aqui, que a lei acabou ficando omissa quanto ao tempo do juiz eleitoral. No entanto, normalmente, os regimentos internos de cada tribunal vai fazer essa designação, ok? Então, o Tribunal de Justiça vai ter os seus regimentos internos e ali vai ser deliberado quanto tempo que aquele juiz eleitoral vai ficar sendo juiz eleitoral. Na maioria dos casos, né, a gente já sabe que quase todos os regimentos internos, ao que a gente tem notícia aí, também vão estabelecer o prazo de 2 anos. Eles vão seguir aí a Constituição Federal, tá? Mas eu coloquei essa observação porque muita gente acha que o artigo 121 vai se referir aos juízes de primeira instância. E não. Aqui é bem claro que é os juízes dos tribunais eleitorais, ok? Beleza? No artigo 35 do Código Eleitoral, vão ter várias competências aí dos juízes eleitorais, ok? Não vou colocar todas aqui, escolhi algumas e depois vocês olhem a continuidade lá no Código Eleitoral, tá? Mas vamos lá. Basicamente, o que o juiz eleitoral faz? O juiz, ele tá aqui no âmbito da primeira instância, né? Então, vai ser aquele tete a tete, né? Aquela primeira instância mesmo, né? A primeira autoridade a designar as questões sobre justiça eleitoral. Então, vamos lá. Cumprir e fazer cumprir as determinações provenientes dos tribunais superiores, né? Seja do TSE ou até mesmo do Tribunal Regional Eleitoral daquele estado, né? Daquela região. Processar e julgar os crimes eleitorais em primeira instância, né? E os comuns que lhe forem anexos. Existem crimes que são crimes comuns, ok? Beleza. Competência seria lá da justiça comum. No entanto, alguns crimes comuns, eles são conexos, né? A crimes eleitorais. Então, quando a questão criminal rodear as questões eleitorais, aí esses crimes comuns, eles vêm aqui para a competência da justiça eleitoral, ok? Lembrando que, quando a gente está falando aí de crimes cometidos por autoridades, né? Aí não vai ser do juiz eleitoral, vai ser sempre, por exemplo, do STF, do STJ, a competência que eu quero dizer, tá? Então, existem aí competências originárias, tanto que... O que é uma competência originária? São processos que já começam lá no TRE, lá no TSE, ok?
eles nem passam aqui pela primeira instância. Isso a gente escuta muito, não vale só para a Justiça Eleitoral, né? Vocês devem estar estudando isso em recursos, né? Dentro de processo civil. Processos, né? Ali, recursos. Os tribunais, eles não são órgãos apenas de julgar recursos. Sim, eles julgam recursos também, mas muitas ações podem ser originárias lá no tribunal, ok? Então, por exemplo, quando uma autoridade coatora é o juiz da primeira instância, a ação, o habeas corpus, ele já inicia na segunda instância, né? Então, são de competências originárias dos tribunais ou mesmo dos superiores tribunais, ok? Beleza. Continuando. Decidir habeas corpus e mandado de segurança em matéria eleitoral, desde que essa competência não esteja atribuída privativamente à instância superior. Também falamos um pouco disso na aula passada, né? Dependendo da autoridade coatora ou mesmo do paciente aí desse habeas corpus, essa ação às vezes vai ser processada lá no STF. Lembrando, só porque eu acho que nunca é demais repetir, no Código Eleitoral vai ter lá dentre as competências do Tribunal Superior Eleitoral, vai falar assim, julgar habeas corpus, cuja autoridade coatora é do tribunal, né? Dos tribunais regionais e dos tribunais superior, do Tribunal Superior Eleitoral. Lembrando que ministros, se por acaso, né, forem autoridades coatoras, vai ser julgado por quem? Pelo STF. Enquanto desembargadores, aí no caso, né, aí não vão ser julgados pelo STF, vão ser julgados pelo STJ. A gente até falou, ministros de Estado, né? Por exemplo, ministro da Economia, ministro da Saúde. Então, observem aí que existem algumas questões sobre isso, mas aí vocês vão lá no artigo 105 e no artigo 102 da Constituição Federal, que vocês vão ter notícias aí, o que eu tô falando, tá? Para quem não pegou, né, na aula passada, quem não viu especificamente aí, tá? Dirigir os processos eleitorais e determinar a inscrição e a exclusão de eleitores. Expedir títulos eleitorais, transferir os eleitores aí, né, os títulos de domicílio e dividir a zona em sessões eleitorais. As sessões eleitorais que a gente vota, né, cabe ao juiz determinar quantas sessões eleitorais vão ter naquela zona eleitoral, ok? Enfim, são coisas relativamente simples, mas é o juiz eleitoral que vai dinamizar todas as questões que envolvem a justiça eleitoral. E observem, não é apenas no âmbito processual. Às vezes a gente pensa assim, a justiça eleitoral é só na hora que o candidato é impugnado, um candidato tem que prestar contas para alguma coisa. Não, né? O simples fato de dividir a zona eleitoral em sessões eleitorais faz parte aí da competência do juiz eleitoral, tá? A gente vai começar a ver isso na próxima aula de forma mais eficaz, mas na justiça eleitoral, então, a gente vai ter questões simples, né, que vai servir o próprio eleitor. Por exemplo, o eleitor ele quer mudar de domicílio, né, de domicílio eleitoral, até questões que vão envolver o julgamento das contas daqueles candidatos eleitos. Então, a justiça eleitoral ela é muito mais abrangente do que, por exemplo, na justiça comum, que às vezes na justiça comum a gente está falando só de ações processuais, propriamente dito, né? Então, o juiz eleitoral ele vai um pouquinho além. Para mais competências, deem uma olhada no artigo 35 do Código Eleitoral, senão a gente acaba que fica perdendo tempo só fazendo essa leitura. E tá lá à disposição de vocês, tá bom? Observem, isso é muito importante, porque como a gente fala que os juízes eleitorais, na verdade, são juízes que vêm lá do TJ, né? Juízes de direito lá da Justiça Estadual, observem,
Quando eu preciso recorrer da decisão desses juízes eleitorais que estão designados, porque na verdade eles são juízes estaduais, quando eu quero recorrer de uma decisão deles, gente, eu vou recorrer no TRE, ok? Eu vou recorrer no Tribunal Regional Eleitoral. Atenção! Parece fácil, parece simples, mas é comum, às vezes, a gente fazer esse tipo de confusão. Ah, não, mas na verdade quem está julgando é o juiz de direito, então eu vou recorrer ao Tribunal de Justiça. Nada a ver, né? A matéria aqui, ela vai ser de competência da Justiça Eleitoral, então juízes enquanto estão ali designados, né? Como juízes eleitorais, as decisões deles também serão passíveis de recursos para o Tribunal Regional Eleitoral e nunca jamais ao Tribunal de Justiça, ok? Beleza, pessoal? Vamos lá. Então, juízes eleitorais ficou fácil. Vai aparecer aí, pessoal, na Justiça Eleitoral, uma coisa que a gente não vê comumente, né? Que são as juntas. Para quem mexe com, talvez, processos previdenciários, né? Costuma ter esse nome, né? Essa nomenclatura também de junta previdenciária ou junta também militar, ok? Mas na justiça comum a gente não tem isso. Então, às vezes, a gente não entende muito qual é o papel da junta. O que é uma junta eleitoral? Vocês já devem ter ouvido aí falar sobre juntas eleitorais, mas não necessariamente a gente sabe o que são essas juntas eleitorais. Bom, vamos começar aqui pela composição, tá? Então, a composição, ela sempre vai ser um juiz de direito, ou seja, o juiz que vem lá do Tribunal de Justiça para funcionar ali como juiz eleitoral. Esse juiz eleitoral, necessariamente, ele vai ser o presidente da junta eleitoral, tá? Então, além das questões que envolvem ali a competência do juiz eleitoral, ele também vai exercer a função de presidente da junta eleitoral, tá bom? A junta eleitoral, como o próprio nome diz, é uma junta. Meu filho, tentando abrir a porta. Como o próprio nome diz, é uma junta. Então, a gente vai ter o presidente e essa junta também vai ser formada por 2 ou por 4 cidadãos de notória idoneidade. Pessoal, não estou falando de notório saber jurídico. Eu estou falando de notória idoneidade. Então, a pessoa não precisa ser advogado, não precisa saber nada, não precisa fazer direito, não precisa ter nada disso, tá? São cidadãos comuns que têm que ter notória idoneidade, mas não precisa ter notório saber jurídico. Também coloquei aqui em evidência porque é comum a gente fazer essas confusões, principalmente por causa da composição do CNJ, né, que a gente já tinha até comentado aqui na aula passada, mas aqui não vai ser necessário, tudo bem? Então, calma lá, vamos só entender aqui qual que é a composição aqui das juntas eleitorais, para a gente falar o que afinal de contas, seriam essas juntas eleitorais, tá? As juntas eleitorais, elas começam a se formar 60 dias antes da eleição. Elas não existem ad eterno, não. Então, 60 dias antes das eleições, essa junta será nomeada, né? Ou seja, os cidadãos que vão formar essa junta e o juiz de direito vai ser nomeado ali enquanto presidente daquela junta. E é claro, né, pessoal, que tanto o juiz de direito quanto a esses cidadãos, né, que vão fazer parte aqui da junta eleitoral, os cidadãos eles vão ser ali aprovados pelo Tribunal Regional, tá? Então, o Tribunal Regional,
O presidente do Tribunal Regional Eleitoral, ele vai aprovar aqueles nomes que irão compor as juntas eleitorais e 60 dias antes das eleições, esses cidadãos serão nomeados, ok? Então, vamos lá. Todo cidadão pode, desde que tenha notória idoneidade e desde que não se enquadrem nesses grupos aqui específicos. Vamos lá. Os candidatos, então, não podem fazer parte das juntas eleitorais. Candidatos, óbvio, os cônjuges dos candidatos, os parentes até segundo grau, lembrando, não precisa ser necessariamente biológico, basta ser por afinidade também, ok? Não podem fazer parte aí das juntas eleitorais. Além deles, membros de diretoria dos partidos políticos, autoridade e agentes policiais e funcionários de cargo de confiança do executivo, ok? Então, aqui tem várias pessoas aqui. Autoridades e agentes policiais, autoridades, né? Agentes policiais e funcionários no desempenho de cargos de confiança do executivo, né? Pessoas que são nomeadas aí a cargos de confiança do executivo, ok? Além disso, aqueles que pertencem ao serviço eleitoral, seja juiz, seja servidor, né? Qualquer pessoa que esteja ali envolvida na justiça eleitoral não vai poder ser nomeada para uma junta eleitoral, ok? Alguém ia perguntar alguma coisa? Beleza. Pessoal, quantas juntas eleitorais podem existir, né? Podem existir tantas juntas quanto o número de juízes permitir, ok? Os juízes, nesse caso, não precisam decorar isso, mas só para vocês saberem, né? Não é necessariamente juízes eleitorais. Por quê? O juiz eleitoral, na verdade, não é juiz do TJ. Então, mesmo que não sejam juízes eleitorais, a quantidade de juízes que tiver ali naquela região vai poder determinar o número de juntas, ok? Então, observem que, por exemplo, uma zona eleitoral, ela pode ser organizada em mais de uma junta eleitoral. Entende? Uma mesma zona eleitoral, ela pode estar organizada em mais de uma junta eleitoral. Ok? Só para você saber. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Tranquilo, professora. Pode falar, Letícia. Não, falei que tranquilo. Ah, não, beleza, desculpa. Vamos lá, com a competência vocês vão entender um pouquinho melhor qual é o papel da junta e qual que é, afinal de contas, a diferença entre a junta e o juiz eleitoral, né? Então, olha a competência das juntas eleitorais. Opa! Apurar no prazo de 10 dias as eleições realizadas nas zonas eleitorais sob sua jurisdição. Ou seja, então, eu tenho lá um juiz, né? Um juiz eleitoral. As zonas eleitorais, por exemplo, vocês já viram que Contagem tem mais de uma zona eleitoral? Né? Então, depende ali o número de zonas eleitorais, eles ficam responsáveis ali por aquela junta ou por mais, ou cada zona por mais de uma junta, ok? Então, vai ser óbvio que vai ter uma designação de qual zona eleitoral está ligada a qual junta eleitoral, né? Então, teve as eleições, aqueles candidatos que fazem parte daquela zona eleitoral, a sua candidatura, as eleições vão ser apuradas ali por eles, né? E a partir daí, olha o que vai acontecer. Teve as eleições, né? Vamos apurar as eleições realizadas em todos os aspectos, não é só em apuração de votos, é em todos os aspectos, né? É legalidade, se tá tudo certo, se não tem nada errado. Então, isso aí é uma responsabilidade da junta eleitoral. Não cabe apenas a um juiz. O que eu quero dizer é,
a Constituição, né, o nosso sistema eleitoral, ele viu a necessidade da gente fazer uma junta, uma formação de um juiz, né, e de cidadãos comuns, ok? De cidadãos que também têm aí interesse, né? A gente tem interesse enquanto cidadão que a coisa funcione bem. Então, a junta eleitoral, só um exemplo, a junta do INSS também, ela vai ter conselhos no INSS que também vão ser formados por cidadãos, né? E quando você recorre a alguns tipos de recurso, então teve lá a autoridade do INSS que negou o benefício do seu pai, né? Supondo. Você vai recorrer para uma junta, né? Que são várias cabeças pensantes ali, né? Mas enfim, então resolver as impugnações e demais incidentes verificados durante os trabalhos da contagem e da apuração. Então a justiça, ela pensou o seguinte, olha, além desse juiz que está ali 2 anos para regularizar a situação dos candidatos, para julgar ali os registros de candidatura de cada candidato, para julgar os processos de prestação de contas de cada candidato, precisamos também de uma junta que vai ser responsável para ver o encaminhamento, como que estão as coisas aqui nas eleições, né? Então, tanto a gente vai ter a verificação pós-eleição e principalmente questão de votos, como está sendo feita essa contagem, será que tem algum vício, será que teve algum erro, alguma coisa nesse sentido, tá? Além disso, eles vão expedir os boletins de apuração e expedir aos eleitos o diploma para os seus cargos municipais, para os vereadores ou para o prefeito, tá bom? Então, a junta comercial, olha eu viajando, a junta eleitoral também vai ser responsável aqui pela expedição dos diplomas aos eleitos, pela diplomação. Ressaltei isso na aula passada, não estamos falando aqui de diploma de primeiro grau, né? De ensino superior de primeiro grau, de ensino superior. Nós estamos falando aqui da diplomação ao cargo. Depois que o candidato ele é eleito pelo número de votos, ele tem as suas contas prestadas, né, apuradas, para então ter a diplomação, né? Assumir ali aquele cargo de fato. A gente sempre fala que as eleições, na verdade, os candidatos passam por 2 eleições. A primeira eleição é o processo ali de urna mesmo, porque a dificuldade que envolve, né, o cara chegar até ali enquanto um nome elegível como candidato são várias, né? Às vezes a gente tem a sensação que não, mas existem vários requisitos que nós vamos ver para a pessoa chegar e realmente vou deferir o seu registro de candidatura. Não faltou nada, tá tudo certo. Então, essas pessoas elas têm que ter ali o seu registro de candidato deferido. Os eleitores têm que votar naquela pessoa, que é a parte mais difícil, né? Conseguir os votos. Além de conseguir os votos, fazer propagandas que estejam páreas à legalidade. E, além disso, a segunda parte das eleições, que inclusive a gente fala que às vezes é mais difícil, é ter suas contas aprovadas, né? Todos os gastos ali com as eleições, né, de todos os candidatos vão ser milimetricamente apurados, né? A gente às vezes tem problemas de centavos, né, na finalização de contas. Às vezes assim, já aconteceu da gente ter uma diferença de prestação de contas de 52 centavos. Aí o juiz eleitoral, ele desaprovou as contas, né, em sentença, mas aí no Tribunal Regional Eleitoral rolou o princípio da insignificância, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Enfim, o contador ou sei lá o que aconteceu, a gente tá falando de 52 centavos, né? Aí, pelo princípio da insignificância, esse candidato ele não precisou recolher
essa sobra de campanha. Eu vou falar sobre isso depois, não vou entrar em detalhes, mas isso a gente chama de sobra de campanha. Toda sobra de campanha obrigatoriamente tem que ser recolhido ao partido ao final das eleições, né? Então o cara declarou lá que ia gastar 5 mil reais, gastou 2, sobrou 3 mil reais na conta que ele abriu especificamente para suas eleições. Ele tem que pegar esses 3 mil reais, recolher através de GRU, sabe? E depositar na conta do partido. Então, enfim. Oi, quem ia perguntar? Ninguém? Não. Então, Ô, professor, oi. deixa eu aproveitar que a senhora parou. Manda. A junta eleitoral ela é composta por um juiz e entre 2 a 4 pessoas comuns. Não, 2 ou 4. Na verdade, vai depender do regimento interno. 2 ou 4, então não pode ser 3, não. Tem 2 ou 4. 2 ou 4, é previsão de 2 ou 4. E aí, cada regimento, por que é 2 ou 4? Wallace, por quê? Professor, eu não tenho ideia. Porque se a gente tiver um número par, a gente vai ter empate nas deliberações. Pode ocorrer algum empate, né? Então, considerando o juiz e mais 2 cidadãos, eu vou ter 3, um número ímpar, né? Ou 4, porque aí eu teria 5. Então, não pode acontecer, tipo assim, nós 2 achamos uma coisa e os outros 2 vão achar outra coisa. Porque aqui o voto do juiz, o voto do presidente é mais um voto. É como se fosse uma decisão em junta, né? Em conjunto. Então, a junta vai tomar uma decisão, independente se você é juiz ou cidadão, o poder do voto é o mesmo. Só que a gente não pode ocorrer de sair uma decisão empatada, né? Senão não faz sentido. Tá bom? A questão é, um juiz pode representar em várias juntas ou é um juiz diferente para cada junta? Vai depender da jurisdição, né, de cada um desses juízes. O que acontece? Por exemplo, aqui em Belo Horizonte, quantas zonas eleitorais que a gente tem? Né? Não tem ideia, mas deve ser bastante. Em Contagem deve ter umas 5, 6. Então o que acontece? Vai depender muito assim. Não existe uma necessidade especificamente de um juiz, né? De um juiz presidir uma única junta, tá? Esse juiz pode presidir outras juntas a depender daquela comarca, ok? Até porque tem comarcas, Wallace, que nem tem juiz. Já parou pra pensar? E eu não tô falando de juiz eleitoral. Eu tô falando de juiz de direito mesmo. Já pensou em cidades de interior que não tem nem vara, né? Às vezes é a vara da cidade vizinha, que fica ali dentro daquela mesma jurisdição. Então, assim, uma cidade vai... uma única junta eleitoral um único juiz eleitoral, vai presidir várias juntas eleitorais, né? A depender ali da quantidade. Até mesmo porque o voto dele vale igual das outras pessoas. Vale igual. Ele vota contra as outras duas a favor e ele vai perder. Na próxima, ele pode votar contra a outra e com ele vai ganhar e vai variar de junto para junto. Vai variar. E aí, por isso que às vezes a gente fala, né? Aqui no escritório mesmo, a gente pega muita coisa assim, que é muito louco, inclusive. A gente pega casos idênticos, às vezes o mesmo candidato aconteceu a mesma coisa. E um teve a conta aprovada e o outro teve a conta desaprovada. Por quê? Porque a gente está falando de juízes que às vezes da mesma cidade, né? Embora seja da mesma cidade, de zonas eleitorais diferentes, a gente está falando de zonas eleitorais diferentes. Então, às vezes é juízes diferentes que podem designar coisas diferentes. E como muitas das questões da Justiça Eleitoral, já tinha falado isso com vocês, cabe princípios, né? O princípio da boa-fé, o princípio da insignificância, o princípio da lisura das eleições. Então, assim, acaba que vai depender muito da cabeça de cada um mesmo. Então, acontece muito. Aí, sabe o que a gente faz? A gente pega, às vezes, uma sentença aprovada
e já junta ali no recurso, né? Como forma de ajudar o tribunal a perceber que se trata de uma questão que eles realmente têm que decidir e não somente acompanhar a decisão da primeira instância ou do juiz ali daquela zona eleitoral. Porque às vezes o que a gente percebe assim, dependendo, por isso que o recurso ele tem que ser muito bem elaborado, que você já tem que dar o argumento para o tribunal acolher de fato aquele seu posicionamento, porque senão para eles é muito fácil. Ministério Público votou pela desaprovação, o juiz votou pela desaprovação, eu vou desaprovar. Então, às vezes, a gente tem que mostrar sempre, isso eu sempre bato na tecla, gente, não só na justiça eleitoral, né, na justiça comum, qualquer justiça, a jurisprudência é a parte mais importante da petição de vocês, né? Você mostrar para o juiz que existem posicionamentos diferentes. Isso é muito importante. Que aí ele vai botar ele para pensar, por que esse pessoal tá decidindo aqui diferente de mim, né? Mas, enfim, gente. Então, talvez não fique tão claro essas funções de juntas eleitorais e do juiz eleitoral, porque a gente não tem tanta prática, né? Como a nossa prática vai muito ali na justiça do trabalho, na justiça comum, às vezes a gente fica assim, poxa, mas o que essa junta decide? Por que não pode ser tudo juiz? Não pode porque não pode, porque foi entendido a necessidade da participação do cidadão, beleza? Igual quando são questões militares, lá na justiça militar, nem é sempre o juiz militar que toma alguma decisão. Às vezes aquela decisão vai para a junta militar, que tem o juiz militar também, mas tem, às vezes, e que é extremamente importante, os próprios militares compondo ali a junta, né, para a decisão ser melhor, não melhor para a pessoa, mas melhor para o sistema, né, o sistema, o andamento das coisas. Então, pessoal, é isso. Vou colocar logo no YouTube e mando para vocês. Eu vou fechar esse slide aqui com a competência. Professora, Oi. eu tô querendo te fazer uma pergunta do trabalho. Eu não vi na última aula e eu não tô conseguindo falar com você no WhatsApp. Não? A gente consegue fazer grupo de 3 pessoas no trabalho? Consegue. Eu falei que as pessoas que eventualmente não tivessem duplas poderiam entrar, né? Parece que 2 pessoas ficaram sem duplas, poderiam entrar aí em outras duplas e formar. Ok? Eu tô sem dupla, mas como eu Entendi, quase não então. conheço ninguém Obrigada. da sala, eu ia fazer o meu sozinho. Aí é uma opção de vocês, né? Se vocês quiserem fazer individual, pode também, não tem problema. Né? Às vezes vocês vão achar mais fácil. Ou às vezes vocês vão achar mais demorado, né? Mais complicado. Mas o trabalho geral, Juarez, ele é bem fácil, ele é bem simples, tá? Vocês vão ter mais tempo para gastar fazendo, mas é bom, gente. Conhecimento, igual a gente sempre fala, né? Conhecimento nunca é demais. Sábado, meia-noite, eu faço isso. Não, você é Não, mas é o horário que eu pego para estudar mesmo. Sábado, meia-noite. Gente, não é difícil, não é fácil não, né? Eu sei que não é fácil, não é fácil para ninguém. E deixa eu contar uma coisa para vocês, só piora, tá? Depois que vocês formarem, só piora. E eu não tô falando de piorar no sentido ruim, eu falo até no sentido positivo, né? Porque assim, vocês vão começar a trabalhar, contínuo, né? Trabalha muito, 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 vocês não vão ter tempo para mais nada na vida, mas pelo menos isso a gente espera que se transforme em frutos financeiros. Tem que ter o retorno, né? Que é possível. Retorno tem que vir, né? Não, vem sim, gente. Assim, tem que rolar, tem que rolar. Não pode ser só mais um, não. Eu sempre falo isso. Não sejam apenas mais um no grupo, porque o grupo tá grande, né? Então, pessoal, firmes aí, para quem tem muito trabalho, para quem não tem, firmes também. E aí a gente se vê sexta-feira. E aí eu queria que vocês conversassem com o professor, se ele pode... aí, Mila, você olha e me fala depois se ele pode, na próxima sexta, se ele pode ficar com vocês os 4 horários. Porque eu vou ter uma banca de doutorado durante o dia, à tarde, né? E banca de doutorado, às vezes, demora, assim, 4, 5 horas. Enfim, aí só pra... Já que eu posso escolher um dia a mais aí. Sexta, não. Sexta, dia 12, não. Sexta, dia 19. Tá? Sexta, dia 19.
Combinado? Beleza, gente. Então, um beijo para vocês.